Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 23. Quando você encontrar, diga glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 23. Todos encontraram? Amém? Só eu que não encontrei ainda, né? Evangelho de Mateus, o que eu disse? 4:23, amém? Então vamos lá? Diz assim então a palavra de Deus: e percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e eles os curava. Amém? Glória a Deus. Você crê que isso aconteceu, sim ou não, amados? Você crê que de fato isso aqui aconteceu, sim ou não? Crê mesmo? Então eu vou ler mais uma vez o versículo de número 24, e você vai repetir após mim, em bom tom, em alta voz. Vamos lá? Eu leio e você repete, ó. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Você crê mesmo nisto? Se você crê, então desocupe as suas mãos e vamos dar para ele a melhor, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. Isso, vai aplaudindo, e na medida que você aplaude, glorifique ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, toma agora os lábios do mensageiro, a boca do pregador, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga comigo, amém, Jesus. Amém? Tome o seu assento, por favor. Jesus, conforme nós acabamos de ler, estava percorrendo, engasguei com a água, misericórdia, estava percorrendo por toda a Galileia e operando muitos sinais, muitas maravilhas, muitos prodígios. Muitos viam aquilo e diziam: mas como pode um homem tão jovem, né? E com tanta autoridade, como pode este homem pregar assim? É ele Elias? É ele alguns dos profetas? É ele João Batista? Como pode ter tanta autoridade em suas palavras? E como pode operar tantos sinais, tantas maravilhas e tantos prodígios? Muitos não entendiam o que estava acontecendo. E aquela fama foi correndo por toda a Síria, por toda a Galileia, por toda Jerusalém, por toda Samaria. E quanto mais esta fama corria, mais pessoa vinha até ele, para então alcançar a sua cura e a sua libertação. Alguns talvez não entendiam, mas outros passaram a entender que o nome dele e que ele era poderoso para curar e também para libertar. Alguns talvez não tenham o entendimento que você tem,
Porque você saiu da sua casa hoje não para vir buscar ao homem, mas sim para vir buscar o Senhor Jesus, porque sabe que Ele sim tem poder e autoridade para te curar e para te livrar de todos os teus problemas. E aquele que vinha até o Senhor Jesus era curado e era liberto. Amém, amados? Eu acho que você já entendeu. Você não vai sair daqui de qualquer maneira. Você vai sair daqui hoje curado, curada. Você vai sair daqui hoje liberto e liberta em o nome do Senhor Jesus. Eu não sei quais são os teus problemas, eu não sei quais são as tuas dificuldades, mas libertação significa ser livre. Então já toma posse aí da sua liberdade, já toma posse do teu livramento, porque é assim que você vai sair daqui nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém, minha gente? É uma pena que muitos ainda não compreendeu isto. E eu louvo a Deus ao mesmo tempo por você ter compreendido isto e não ter perdido esta reunião de hoje. Amém, minha gente? Glória a Deus. Então muitos iam buscar a cura e a salvação em Jesus, porque entenderam que só Ele tinha a cura e a salvação. Amém? Muitas pessoas hoje, amados, têm buscado a cura, a salvação em tantas coisas, não é verdade? Tantas pessoas têm buscado talvez a cura em remédios, não que esteja errado, não é? Tem buscado a cura em médicos, não que esteja errada também. Outros, o apoio da família e tudo mais, também não significa que esteja errado. Só que nós, que servimos ao Deus Todo-Poderoso, e entendemos que Jesus, o Cristo, é o único que tem o poder em seu nome para curar, autoridade em seu nome para sarar. Nós que entendemos isso, então temos que buscar nele a cura e a libertação para as nossas vidas. Primeiro nele. Amém, amados? E se não acontecer, que eu acho muito improvável, eu creio que ainda assim Ele usará, seja um médico, seja quem for, para te curar, para realmente operar aquilo que está realmente sobre a autoria dEle, em o nome do Senhor Jesus. Amém, minha gente? Então, entenda uma coisa. A primeira coisa que nós temos que entender nesta reunião de hoje é que a cura e a salvação só há em Jesus. Porque, veja, que a fama ela percorria por toda a Síria, por toda a Galiléia, Jerusalém, Samaria, Cafarnaum, e todos ali começaram a compreender que Ele tinha poder para curar, Ele tinha poder para salvar, Ele tinha poder para libertar. Então todos começaram a ir até Ele, entendendo estas coisas. Amém, amados? E quem foi até Ele, o que aconteceu? Foi curado, foi liberto, foi livre de suas prisões. Amém, amados? Porque quem entende isto e busca nele a cura, busca nele a salvação, este é curado, este é salvo. Amém? E por isso que eu estou profetizando aqui nesta noite, que você vai sair daqui curado e que você vai sair daqui liberto em o nome do Senhor Jesus. Não estou profetizando pelas minhas palavras, não, mas estou profetizando com base na Bíblia, e estou mostrando para você em meio a uma história que quando a pessoa busca a cura em Jesus, a salvação em Jesus, este é curado, este é salvo. Não estou profetizando por palavras minhas, mas estou profetizando pelas Escrituras. Amém? E esta palavra, amados, nos deixa claro uma coisa: que toda palavra enviada de Deus, toda palavra liberada por Deus, tem que produzir o resultado, antes que volte para Ele, antes que lhe apraz
ela tem que produzir o resultado. E eu creio piamente, amados, que toda palavra liberada deste altar por Deus, ela há de se cumprir em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu creio nisto. Eu creio mesmo. Amém? Então a primeira coisa é nós entendermos que Jesus é o Senhor que cura, que liberta e que salva. A segunda coisa que fizeram, amados, na passagem, amém? E eu entendo isto claramente quando eu leio não só a passagem, mas a Bíblia no em todo, porque a pessoa, para ela alcançar a libertação, para ela alcançar realmente a cura em sua vida, primeiro, ela precisa entender uma coisa. Ela precisa entender que ela precisa da presença de Deus para que a vida dela venha mudar. Amém? Porque sem a presença de Deus, a vida dela não muda. Amém? E é sobre isso que eu quero falar. Eu vou mostrar 3 tópicos bem simples mesmo, para que você entenda como você deve fazer para alcançar a tua cura e a tua libertação. A primeira coisa é entender que o Senhor Jesus é o Senhor que cura e o Senhor que salva. A segunda coisa é que você tem que ser totalmente dependente da presença dEle. Amém, amados? Porque a palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentada. Amém? Então, quando você busca o reino dos céus, quando você busca a presença de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde, amém, amados? Quando você passa a entender que você é totalmente dependente dessa presença, todas as demais coisas passam a ser acrescentadas na sua vida. Só que o buscar aqui não é um buscar quando eu posso. Amém, minha gente? E é uma das coisas mais difíceis que os pastores tentam ensinar na igreja. Eu nunca vi tanta dificuldade para colocar na cabeça das pessoas, amém? Que as pessoas precisam buscar a Deus diariamente. É muito difícil isso. É muito difícil. E olha que você fala, às vezes eu me sinto até chato de tanto falar isso. De tanto falar isso. Você tem que buscar diariamente. Às vezes a pessoa fala assim: mas buscar como, pastor? Está na igreja, enfiado lá dentro? Não! É aonde você estiver. É aonde você estiver. Seja na tua casa, seja onde for. Pastor, mas como é que eu vou parar para buscar a presença de Deus? Você pode buscar em espírito. Você nunca ouviu falar sobre isto? Você pode estar aí agora olhando para mim aqui, mas orando na sua mente, mas dizendo: Senhor, visita a minha causa, Senhor, visita a minha família, Senhor, visita a minha casa, agora, aí mesmo, olhando para mim com seus olhos abertos, e aqui na mente, em espírito. Isso é buscar a presença de Deus diariamente. E isso é tão difícil de colocar na cabeça das pessoas, que sem a presença de Deus é difícil ter a libertação, é difícil ter a cura. Amém, minha gente? Sabe por quê? Aonde há a presença de Deus, a presença de Deus mesmo, aonde há a presença de Deus, ali não pode haver enfermidade, e não há problema ou dificuldade que resista a permanecer naquele lugar. Eu vou te dar um exemplo bem simples, sempre falo aqui. Lembra de Obed-Edom? Quem lembra de Obed-Edom? Davi um dia foi buscar a arca, voltando pelo caminho, acontece um acidente, um rapaz morre. Davi decide então deixar a arca na casa de Obed-Edom. Amém? A arca, segundo, imagino eu, que todos saibam, a arca representava a presença de Deus. A vida de Obed-Edom era uma vida difícil. Ele morava em uma choupana, as coisas não andavam muito bem.
A mulher dele era estéril, ele não tinha filhos. Amém? Entenda, a vida dele era uma vida muito difícil. Só que, quando Davi deixou aquela arca, naquela casa, naquela choupana, que é a casa de Obed-edom, diz que em apenas 3 meses, tudo mudou. E um certo dia, um servo de Davi estava passando pela estrada, e ele lembrou, ele falou: eita, foi aqui que o rei Davi deixou a arca. Só que quando ele olhou, ele falou: ué, cadê a choupana que tinha aqui? Não era aqui a casa de Obed-edom? O que aconteceu? Porque não estou vendo mais uma choupana, agora estou vendo uma fazenda. Ele não tinha nenhum plantio, a não ser algumas olivas, e agora eu estou vendo aqui um plantio de olivas no quintal dele. Olha só, que bênção, como está tudo verde, como está, frutífero essas olivas, ou essas oliveiras, quer dizer. Como as coisas mudaram, olha, os rebanhos agora que eles têm de ovelhas, olha as vacas, olha como cresceu. Não é possível, será que aqui ainda é a casa de Obed-edom? Será que este lugar ainda é o lugar onde Obed-edom habita? Eu imagino naquele dia, aquele servo curioso, talvez gritando lá na porta: Obed-edom! Obed-edom! E eu imagino Obed-edom saindo lá na janela, aquela mesma janela que ele viu o acidente acontecer, com um sorriso desse tamanho: oh, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Ele: Obed-edom, como as coisas mudaram por aqui. E eu imagino Obed-edom contando o que aconteceu naquele lugar. Aquele servo foi embora dizendo: eu preciso contar isso para o rei Davi, eu preciso falar isso para o rei Davi. E ele pegou ali o seu cavalo e foi pela estrada até o palácio de Davi. Quando chegou lá no palácio, disse: Davi, você não sabe, eu passei lá na casa, sabe aquela choupaninha que tinha na beira da estrada, aonde o Senhor deixou a arca? Davi disse: eu sei muito bem, a casa de Obed-edom. E como é que estão as coisas lá? Davi, lá não tem mais uma casa, uma choupaninha, não. Eu passei lá, tudo está diferente. E Davi dizendo: mas como assim? Diferente? Não faz nem 3 meses que eu deixei lá a arca. O que mudou lá? Será que ele cuidou da arca que eu falei para ele cuidar? E aí o servo: Davi, calma, deixa eu te explicar. Davi, lembra que lá era tudo seco, não tinha nada a não ser alguns pezinhos de olivas que Obed-edom trabalhava? Então, agora há um plantio bem grande, há rebanhos de ovelhas, de vacas, sabe? Eu passei lá, já não tem mais uma casinha, uma choupaninha, mas agora lá tem uma fazenda, Davi. E sabe o que Obed-edom me disse? Que foi a presença de Deus que mudou tudo aquilo em 3 meses. Sabe, ele disse: foi quando o Senhor, rei, deixou lá a arca, e ele passou a oferecer sacrifícios ao pé daquela arca, e a vida dele mudou. E sabe, lembra que a esposa dele era estéril? Agora ela está grávida. Davi falou: não é possível, eu preciso buscar a arca. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque aonde há a presença de Deus, há transformação. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como você se encontra, mas se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, eu creio que há a presença de Deus em você, e você não está aqui por acaso, você veio buscar mais desta presença, e vai levar ela, e ela vai transformar toda a situação nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Receba a transformação, receba a transformação, receba a transformação. Oh glórias, receba a transformação em sua vida hoje, amém? E será em menos de 3 meses se você crer. Será em menos de 3 meses se você crer. Então veja, minha gente, então entenda. Quando a pessoa entende que é Jesus quem cura, é Jesus quem salva, e para ter libertação, para ter cura, agora transformação, é necessário buscar a presença dEle, diariamente.
diariamente. Obed-edom, minha gente, diariamente se prostrava aos pés daquela arca e buscava a presença de Deus e fazia sacrifícios. Mas calma aí, a vida dele não era difícil, a vida dele não era uma vida estéril, que nada dava certo, nada produzia. E agora as coisas estão mudando. Por quê? Porque ele buscava diariamente. Davi, ele foi lá, buscou uma vez na casa de Abinadab, achando que tudo seria resolvido. E o que aconteceu naquele dia? Um grande acidente. Davi, temeroso, deixou a arca lá, foi para casa estudar os pergaminhos. Quando voltou, ele voltou como? Ele voltou diferente. E diz a palavra que quando Davi tirou a arca da casa de Obed-edom, a cada 6 passos, ele fazia um sacrifício. E isso até chegar no palácio. Imagina, nós estávamos falando agora aqui, amados, de buscar a presença de Deus diariamente. Davi estava buscando a cada 6 passos. Você está entendendo por que foi bem sucedido? Amém, amados? Eu imagino a cada 6 passos, glória a Deus. A cada 6 passos, glória a Deus. Amém? Você topa fazer algo profético hoje? Ir para a sua casa e a cada 6 passos buscando a presença de Deus? Amém? Não esqueça no final dessa mensagem não, mas saia daqui hoje dizendo: eu vou para minha casa e a cada momento eu vou dar um glória a Deus até chegar lá, e esta presença vai entrar comigo na minha casa e tudo será transformado em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer isso hoje? Você quer transformação, sim ou não? Então busque a presença de Deus em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vem comigo aqui em Romanos. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número. Jesus, ele conquistou já a nossa cura, ele conquistou já a nossa libertação por meio do seu sangue. Amém? E por meio do sangue, nós somos isso aqui, ó, que Romanos vai dizer. Romanos 8, versículo de número 14. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim, 8,14, ó, preste atenção. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho. Amém? Para qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Pastor, por que o senhor leu isso aqui? Porque eu quero mostrar para você, amém, que a tua cura, que a tua libertação já foi conquistada. Amém? Na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue em sacrifício. E hoje ele está dizendo: você recebeu um novo espírito, o espírito de adoção, de filho. Amém? Você faz parte da herança. E ele diz: o espírito antes que te aprisionava, que fazia você ter temor, este espírito não pode mais estar dentro de você. Amém? Não pode mais estar dentro de você. Por que, amados, ele está dizendo isto? E por que Deus está nos revelando isto nesta noite? Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você está com medo de alguma situação ou não. Ah, pastor, sabe, eu estou com medo daquilo outro. Esse espírito aí de escravidão e que te deixa ter temor de alguma situação, ou até mesmo pensar que não vai dar certo, ele vai embora hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E você vai hoje receber um novo espírito, e este espírito o tempo todo vai dizer ao teu coração e na tua mente: fique tranquilo, você é filho de Deus. E o próprio Senhor disse que tudo quanto nós pedíssemos a Ele, Ele iria fazer em prol de nossas vidas. Amém, minha gente? Então todo espírito do medo, todo espírito que te deixava atemorizado, vai embora hoje. Aquele espírito que te deixava com dúvida, aquele espírito que te aprisionava, ele vai
embora, amém? E o Espírito de adoção vai hoje habitar dentro de você, e ele vai dizer: fique tranquilo, você também é herdeiro e co-herdeiro das promessas de Deus em o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, sim ou não? Amém?